Boa noite, sou o Mohamed Nadá, professor associado de Anatomia da Universidade Eduardo Mondlane, médico otorrino, mestre em Saúde Pública e com doutoramento em Morfologia. Começo por agradecer à comissão do evento pelo convite que me foi endereçado. E o tema que vou apresentar é a importância do ensino da anatomia. Nessa imagem podemos ver aqui em cima um hotel na cidade de Maputo, a vista aérea da parte da cidade, com a ponte que liga a cidade com outro centro urbano, e vemos aqui a Faculdade de Medicina, onde eu sou docente. Essa é uma parte, essa é outra parte da Faculdade de Medicina. O que quer dizer anatomia? Anatomia é uma palavra que provém de grego ana, que significa em cima, e tomo significa cortar. Então, anatomia significa cortar ou dissecar corpo humano. Anatomia é um campo de conhecimento. Aqui nessa imagem nós vemos Departamento de Anatomia, Departamento de Ciências Morfológicas e com o teatro anatómico. A anatomia vem, já dissemos, de anatom, que significa cortar em partes, cortar separado sem destruir elementos componentes. Essa é a diferença que tem com o carniceiro, com a pessoa que fica no talho, que ele também corta músculos, ele também corta parte de carne, mas ele corta consoante o pedido dos clientes ou a vontade dos clientes. E na anatomia, os cortes são feitos utilizando um critério. Ele não destrói as estruturas, tenta preservar ao máximo as estruturas. O que acontece é que as estruturas são dessecadas, são limpas, afasta-se a gordura e para se mostrar as artérias, veias, músculos, de uma forma muito mais limpa e sem destruição. Não se destrói nenhuma estrutura. Outra distinção da anatomia é a ciência das estruturas e funções do corpo humano. A anatomia estuda as estruturas e o que tem como função. Vamos estudar, por exemplo, o estômago e qual é a função do estômago. Como é que o estômago funciona, isso já é outra disciplina. Aqui temos uma peça do Museu da Anatomia da Faculdade de Medicina. Temos aqui um macaco. Também outra definição da anatomia é parte da ciência biológica que estuda morfologia ou função do corpo. Todos sabem e todos aprenderam o estudo do corpo humano na disciplina chamada biologia ou ciências biológicas ou ciências naturais. Então a anatomia está dentro desta grande área. Aqui vemos a osteoteca da Faculdade de Medicina. Tem aqui os ossos. Esses ossos são para as aulas e também para os estudantes requisitam esses ossos. Os estudantes requisitam para estudar e podem levar para casa. A história da anatomia. A anatomia tem uma história muito antiga, de muitos séculos. Acredita-se que tenha começado com os egípcios. Depois vieram os mesopotâmicos, que dedicaram-se ao estudo dos cavalos e eles foram os precursores da anatomia veterinária. Depois, mais tarde, apareceram outros grandes anatomistas como Galeno, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Vesalius. Então, a história da anatomia confunde-se muito com a história da medicina. Aqui vemos os egípcios a prepararem as múmias e esse estudo
requeria altos conhecimentos anatómicos, essa atividade. Quando é que começou o estudo formal, entre aspas, da anatomia? Nós sabemos que ele é muito antigo, mas ele parou durante algum tempo. Esse estudo ficou estagnado, ficou parado por causa de fatores religiosos, por perseguição da religião. Então, o primeiro Atlas da Anatomia foi escrito por André Vesálio em 1535, chamava-se Humani Corporis Fabrica, é o primeiro Atlas da Anatomia, e o André Vesálio foi considerado o pai da anatomia moderna. A primeira escola de anatomia, os registros apontam para a primeira escola de anatomia ser em Alexandria, na antiga Grécia. E segundo os relatos e os registros galenos, houve as primeiras disseções públicas de animais e também de corpos humanos. Aqui nós vemos essa imagem que refere-se a essa primeira escola de anatomia. Em 275 a.C., Herófilos fundou a primeira escola da anatomia e o Museu de Alexandria. Essa é a imagem que nós encontramos sobre o Museu de Alexandria, a primeira escola da anatomia, e Herófilos, ele tentou tirar o medo que as pessoas tinham do cadáver, dessecando, mostrando publicamente que era possível estudar o corpo humano e dissipando os receios, os medos que havia nas pessoas. E mais tarde as disseções na Universidade de Bolonha tornaram-se parte do ensino médico. Para ser médico era preciso fazer disseções e aqui, sob auspícios do professor Mondini, estamos a falar a 1270 até nos anos 1326. E aqui nós vemos essa imagem da disseção que era feita. Aqui está o professor e os alunos a dissecarem. Em 1300 houve Alexandra Giuliani, foi a primeira mulher que fez a disseção, começou a praticar a anatomia através da disseção em cadáveres e de forma pública. Como dissemos, André Vesálio, que viveu nos anos 1500, ele escreveu o primeiro Atlas da Anatomia e ele traçou paralelos entre as estruturas humanas e animais, a anatomia humana e a anatomia animal. Também mostrou os erros que havia na anatomia galênica, nos livros antigos de anatomia galênica. Que os livros que eram utilizados antigamente eram já de Mondini, que foi publicado em 1493, e ele mostrou os erros que havia nesse livro. Nessa imagem nós conseguimos ver André Vesálio nos anos 1500 a fazer uma disseção pública, e aqui nós vemos que através do livro que ele criou foi considerado o pai da anatomia moderna. Até hoje o Atlas de André Vesálio é usado, tem imagens excelentes. Hipócrates, ele declarou em certa altura de que a anatomia é a fundação da medicina. Hipócrates era um médico grego
Ele foi quem escreveu o juramento que hoje todos os médicos leem em voz alta durante a sua graduação, que é o juramento de Hipócrates. Roma e o universo anatômico. Alexandria foi conquistada por Roma e todo aquele avanço que tinha acontecido até o momento foi interrompido. E todas as decisões públicas e nas escolas que haviam foi tudo interrompido, tudo foi proibido e tudo tornou-se tabu. Os textos da anatomia foram proibidos, foram perdidos, destruídos e houve um revés enorme no conhecimento. Esses textos foram recuperados muitos séculos depois, mas os desenhos da anatomia foram todos destruídos. Aqui nós vemos essa figura que ilustra a destruição que os romanos fizeram em Alexandria, no Museu de Alexandria. Todo o acervo anatômico foi destruído. Mais tarde, nos anos 1700, nós encontramos uma anatomista e escultora, a Anna Manzoni, que era da Itália. Ela tinha um laboratório doméstico em casa e ela escrevia sobre os órgãos, ensinava e também fazia modelos. Aqui nós vemos alguns modelos de cera, de uma orelha, de duas mãos e também temos aqui o busto com a cara dela. Leonardo da Vinci, ele combinou a arte e a ciência e vemos aqui a parte do seu trabalho. A anatomia, ela baseia-se em uma ciência que utiliza uma terminologia que é o prelúdio da terminologia médica. A terminologia anatômica são termos que permitem a comunicação em anatomia e medicina em todo o mundo. O estudante, no primeiro ano, quando começa no primeiro ano do curso, de qualquer curso de saúde, quando começa a ter as aulas de anatomia, ele começa a aprender novos termos, chamados termos anatômicos, que, na verdade, tornam-se termos médicos e ele vai usar ao longo de toda a sua vida. Essa terminologia, ela baseia-se em convenções que acontecem em cada 5 anos para ajustar os nomes, e vemos que aqui temos um livro que mostra a nómina anatômica, onde todos os nomes que estão aí são unificados de forma que não haja problema de entendimento e todo mundo esteja a falar a mesma coisa. Então, é importante que os alunos da área de saúde tenham um bom conhecimento e compreensão dos termos anatômicos, porque para exercício da medicina é fundamental saber utilizar esses termos. E no fundo, termos anatômicos são termos médicos. Também na anatomia, nós ensinamos a posição anatômica, que é essa posição que nós vemos aí de uma pessoa jovem, adulto e atleta. Não é uma pessoa doente, não é uma pessoa com deformidades. Essa é a posição que nós utilizamos para descrever um corpo humano, independentemente desse corpo estar sentado, se está deitado, se está na sala de operações, toda a descrição
sobre uma determinada estrutura ou um corpo deve ser feita pensando na posição anatômica. E com isso facilita a descrição e a informação do conhecimento, a informação do conhecimento, a informação. Nós vemos aqui várias posições, todas essas posições que são usadas bastante no hospital, na enfermagem, na área médica, na área cirúrgica, todas elas são aprendidas na anatomia. E baseia-se na posição anatômica, que é a primeira posição, e depois tem todas as outras posições cirúrgicas e de enfermagem. Aqui também vemos as posições de decúbito dorsal, decúbito lateral, decúbito ventral. E nós temos os planos anatômicos. Baseando na posição anatômica, temos mentalmente nós colocamos a pessoa na posição anatômica e mentalmente nós cortamos o corpo de cima para baixo, dividimos o corpo em duas metades, direita e esquerda, ou dividimos o corpo a partir do umbigo para cima para baixo, ou de orelha a orelha, uma metade anterior ou uma metade posterior. Todos esses planos são usados ao longo do curso e na vida médica de todo profissional de saúde, na vida de todo profissional de saúde, porque quando nós queremos solicitar uma radiografia, como podemos ver aqui, nós solicitamos uma radiografia, nós temos que colocar o plano que nós desejamos. O plano que nós desejamos, queremos estudar o cérebro num corte longitudinal, num corte coronal ou num corte transversal. Então, todos esses planos são aprendidos na anatomia. Então, é aquilo que eu estou a tentar dizer, que a anatomia dá uma ferramenta a todo trabalhador de saúde para poder desenvolver o seu conhecimento médico. Também temos os termos de relação. A relação só existe quando há duas. É relação quando são dois items. Noite, dia, claro, escuro, é relação. Então, a relação significa em comparação com alguém. Então, aqui nós temos anterior, então temos posterior, temos superior, temos inferior. Então, essas são as relações que também são aprendidas na anatomia dentro daquele leque de terminologia anatômica. Então, temos superficial, profundo, medial, lateral e todos esses termos que são aprendidos na anatomia. Flexão, e temos de movimento, flexão, extensão, afastamento, aproximação e todos os outros movimentos que são encontrados. A anatomia divide-se em vários ramos. Nós podemos estudar a anatomia normal, a anatomia comparada, que nessa imagem nós podemos ver a comparação entre o embrião de um peixe. Aqui temos embrião de um peixe, embrião de uma galinha e embrião humano. E nós estamos aqui a fazer esse estudo da anatomia comparada. Temos a anatomia radiológica, anatomia clínica, que é a aplicação dos conhecimentos anatômicos para resolução de problemas clínicos. Anatomia de desenvolvimento, que é o estudo da anatomia desde antes do nascimento. Anatomia macroscópica é o estudo das estruturas microscópicas. Anatomia macroscópica é a famosa gross anatomy, que é o estudo das estruturas visíveis a olho nu, e anatomia endoscópica, que é o estudo do interior. Dentro da anatomia humana, nós podemos dividir em várias áreas.
há uma área inicial. Quando começamos a estudar anatomia, nós começamos a estudar primeiro os ossos, é chamada osteologia. Depois estudamos miologia, artrologia, que são articulações. Estudamos angiologia, que é o coração e os vasos. Estudamos sistema nervoso, depois os órgãos de sentido, as vísceras, o sistema endócrino e a pele. Aqui nessa imagem da Faculdade de Medicina, nós vemos vários órgãos que estão guardados em vasos para serem usados durante as aulas e também para os testes práticos. A anatomia inclui as células, tecidos e órgãos que compõem o corpo e como eles são organizados no corpo. Começamos por átomo, molécula, macromolécula, organela, depois célula, tecido, conjunto de tecidos que dá órgão, conjunto do órgão que dá sistema e depois os vários sistemas que compõem o organismo. Então, a anatomia não se cinge só no macro, a anatomia é também, porque é o estudo de estruturas do corpo humano. Essas estruturas podem ser microscópicas ou macroscópicas. Quais são os sistemas que a anatomia estuda? Estuda o sistema esquelético, que é osso, estrutura muscular, ou também podemos chamar sistema osteomuscular, que é ossos, músculos, ligamentos, articulações, sistema nervoso, cardiovascular, tegumentário, respiratório, digestivo, urinário, reprodutor e endócrino. Como é que é feito o estudo da anatomia? O estudo da anatomia, na verdade, é o estudo do paciente. Nós, na anatomia, ensinamos os métodos de estudo da anatomia, que na verdade são os métodos de estudo de um paciente. Quando vem um paciente à consulta, nós inspecionamos, olhamos para o doente. Da mesma maneira, quando nós estamos na anatomia, nós inspecionamos o cadáver, vemos se é um cadáver de homem ou de mulher, se é de criança, se é de adulto, se é obeso, se é magro, se está em condições de ser estudado. Da mesma maneira, nós na consulta, nós observamos se é homem ou mulher, se tem aspecto saudável ou se está com uma face dolorosa, se está com cara de sofrimento. Faz-se palpação das estruturas, faz-se percussão, auscultação na anatomia. A anatomia não é só com cadáver, pode-se estudar a anatomia no vivo também, isso estuda a anatomia no vivo. Portanto, é aquilo que diz que a anatomia confunde-se muito com a medicina, com a arte de medicina. Inspeção, palpação, percussão, tudo isso é feito no vivo, tudo isso é feito na anatomia. Mensuração, na anatomia nós podemos medir todos os índices, podemos medir os ossos, o tamanho dos ossos, também pode-se medir, fazer a mesma coisa na consulta. E disseção. A disseção é feita num cadáver, mas também é feita a disseção durante o ato cirúrgico no vivo. Também nós podemos estudar através de imagem, fazer um raio-x simples, um raio-x com contraste, uma ecografia, uma tomografia, uma ressonância, uma gamografia. Então, todos esses métodos são estudados na anatomia, são aprendidos nos primeiros dias dos estudantes de saúde e eles são válidos para toda a sua vida, porque ele vai utilizar isso toda a sua vida. Aqui nós vemos palpação, que é aprendida na anatomia, é aplicada na vida de um profissional de saúde. Vemos a percussão, auscultação, pode-se auscultar o abdômen, o pulmão, a laringe.
Vemos a mensuração. Aqui estamos a ver a cintura. Pode-se fazer o perímetro abdominal, mas também nessa figura nós vemos a altura uterina numa mulher grávida. E disseção. Nós vemos aqui essa imagem muito antiga de uma mulher a dessecar. E vemos como é que era. Ela com um livro, com os instrumentos e a fazer disseção. E aqui uma imagem também muito antiga de uma escola de enfermagem, onde nós podemos ver que tem só mulheres a dessecarem. O raio-x simples. Aqui temos uma bacia. Os ossos, é possível ver a coluna, o músculo coxal, o fêmur. E o raio-x utilizando contraste, onde o indivíduo bebe uma substância radiopaca, estando no serviço de radiologia, ele bebe e logo a seguir vão fazendo várias chapas de raio-x, e aqui chama-se trânsito baritado, porque vamos ver o produto a descer e a passar por a estrutura. Aqui vemos estar no estômago e depois está aqui no duodeno. Aqui é pyloro, aqui é final do estômago, depois está aqui no duodeno. Essa parte aqui é duodeno. Ecografia. Aqui temos o princípio da ecografia. É uma sonda que envia sons e depois recebe e transforma-as numa imagem que pode ser sólida ou líquida, e ela é utilizada muito para estudo de gravidez, mas também para todos os outros tecidos moles. Pode fazer ecografia no pescoço, pode fazer ecografia no abdômen, etc. Mamografia é o estudo da mama para descartar a patologia cancerosa. E tomografia computarizada, onde a pessoa é colocada nessa máquina e é feito várias imagens, são vários cortes com uma distância de milímetros, e nós vemos aqui essa imagem, e aqui embaixo vemos a imagem da tomografia. Aqui vemos fígado, também aqui fígado, aqui temos coluna vertebral, aqui temos rim, aqui em amarelo temos pâncreas, aqui temos pâncreas. Então, é uma imagem, essa imagem é aprendida na sala de aula, e essa imagem é o que o médico utiliza no seu dia a dia. Portanto, na vida, na anatomia é colorido, e ensinamos ao estudante que na vida médica, na vida profissional de saúde, as imagens não são coloridas, são preto e brancas, e ele tem que aprender de que essas imagens permitem conhecer em colorido, tem que passar essas imagens para preto e branco. Ele tem que saber, ele tem que dominar essas imagens para poder ler estruturas. Ressonância magnética nuclear. Aqui nós vemos também uma imagem onde vemos aqui todo o encéfalo. Temos cérebro, temos tronco cerebral e cerebelo. A gamografia é uma técnica pouco usada, mas para detectar metástases. A divisão do corpo humano. Essa divisão do corpo humano é aprendida na escola, quando nós aprendemos cabeça, tronco, membros, e isso, o que aprendemos na escola, divisão do corpo humano, é a divisão do corpo humano que nós aprendemos com mais profundidade na disciplina da anatomia, mas no fundo é o que aprendemos na escola. A variação anatômica. Na variação anatômica nós temos uma variação que tem prejuízo da função. Por exemplo, quando tem ausência de um dedo, ele vai prejudicar a função da garra. A mão tem a função de garra. Quando uma anomalia muito acentuada, nós chamamos de monstruosidade, como é o caso aqui de uma anencefalia.
Aqui temos essa anomalia, que, claro, que prejudica essa função para colocar sapato, eventualmente para andar. Como é que estuda-se a anatomia? A anatomia estuda-se com software, com atlas. Aqui vemos vários atlas, aqui temos software com modelos e nas escolas médicas com cadáver. Como é que temos que aprender a anatomia? Com cadáver, com disseção e processão. Processão, aqui nós vemos aqui uma peça da nossa faculdade. Aqui vemos estudantes com cadáver, mas aqui vemos uma peça nossa de processão. Porque nem sempre o estudante, e normalmente o estudante não tem tempo para dissecar. Uma disseção demora muito tempo, pode demorar até um mês, só para dissecar uma parte do corpo. E o estudante todas as semanas tem aulas com temas diferentes e não tem tempo para dissecar. O que nós fazemos na faculdade, nós deixamos as peças prontas, o estudante chega, observa as peças, vê as estruturas, estuda as estruturas que já foram previamente dissecadas pelos professores. Então, isso é chamado de processão. Processão. E os cadáveres os cadáveres são o objeto do estudo da anatomia. É extremamente importante para o estudante aprender com o cadáver. É a única disciplina que permite este contacto com o cadáver, e logo no primeiro ano do curso, e isso ajuda muito o estudante, e o estudante tem que também aprender que com este contacto, ele tem que saber respeitar o cadáver para amanhã respeitar o doente. Ele tem que saber que este cadáver que é a sua base de estudo. Esse cadáver existe, mas antes já foi uma pessoa viva, e que agora é a sua base de estudo, é o seu objeto de estudo, e que ele deve ser tratado com muito respeito, com muito respeito. E o cadáver permite a disseção em 3D, e pode não ser isso, mas pelo menos a visualização em 3D. Existem softwares, mas um estudo com cadáver é sempre diferente, a sensação é sempre outra. Outros materiais, para além de modelos, atlas, desenhos, vídeos, livros didáticos, manuais, dicionários também. Aqui nós vemos o teatro anatômico. Tem o teatro anatômico, que é as mesas para as disseções. No fundo nós temos os vasos com as peças. E aqui essa é uma fotografia tirada esta semana durante uma aula prática. Existem vários livros de anatomia, vários atlas de anatomia, vários atlas de anatomia. Estes são livros indianos. Este é o Néter, este é o Moore, que é da anatomia clínica. Este anatomia topográfica testou, este é francês. Aqui temos nómina anatômica, e esses dois livros foram escritos por mim. Esse é o último livro escrito por mim. Eu escrevi 2 livros. Este é o livro mais recente. Com mais de 200 imagens. Que serve, é um livro que é feito para todos os estudantes de saúde, não só para medicina. Aliás, para medicina é pouco, porque os estudantes de medicina precisam de muito detalhe. O ensino do corpo humano é bem antigo. Ele começa logo no ensino fundamental, na creche, na escolinha, e antes os pais ensinam a criança para indicar onde está a cabeça, onde está o nariz, e nas escolinhas ensinam a música cabeça,
ombro, joelho, dedos. E essa música existe em português, existe em inglês e em outras línguas. Então, desde cedo, as crianças aprendem sobre o seu corpo, para aprender a respeitar o seu corpo, a preservar o seu corpo. Desde cedo as crianças aprendem o seu corpo e isso é de facto biologia, isso de facto é anatomia. Vemos que nos livros das escolas, das escolinhas, as crianças aprendem as partes do corpo humano, cabeça, olho, nariz, boca, mão, pé, perna. Aprendem muito cedo a conhecer o seu corpo humano. Na educação infantil é importante trabalhar com o conhecimento do corpo humano. E é necessário que o estudante conheça isso. Na escola, utiliza-se o lúdico para ensinar o corpo humano. Aqui vemos um grupo de crianças a montar um corpo humano e os vasos do corpo humano. Aqui vemos a montar as partes do corpo humano. Na escola também, no ensino primário também aprendem a conhecer o corpo, humano, as partes do corpo humano. Aqui nessa imagem vemos o Museu da Anatomia da nossa faculdade. No ensino médio, aqui temos essa é uma fotografia do livro de 8ª classe, que também ensina anatomia, divisão do esqueleto axial, esqueleto apendicular. Isso é o que se dá na anatomia humana, mas também podemos ver que isso é dado na escola. Então, o ensino da anatomia ele é importante, ele é fundamental para a vida das pessoas, não é só para o médico. As pessoas aprendem sobre o corpo humano, mas não, esse conhecimento é antigo, começa antes da escola. Aprendem sobre o corpo humano e desenvolvem quando estão a fazer a sua formação superior. Mas no fundo já aprenderam isso há muito tempo e é importante esse conhecimento. Vamos ver em vários ramos de profissão como é importante a anatomia, mas no fundo um engenheiro, um arquiteto, um professor, um advogado, todos estudam anatomia ao longo do seu percurso escolar. Aqui vemos um jogo de cartas. Essas são as cartas que saíram dessa caixa, que tem parte do corpo humano, onde as crianças brincam e devem nomear as estruturas que estão aí. É uma forma de aprender o corpo humano. A carta chama-se, tem 21 cartas, está escrito a descoberta do corpo humano. Então, a anatomia é extremamente importante. Ela está na nossa vida desde muito tempo. E isso é importante perceber que a anatomia não é para médicos. A anatomia é para todas as pessoas, para todas as profissões. Não é possível eu ensinar educação sexual. Não é possível eu dar aulas de educação sexual aos estudantes sem ensinar a anatomia do aparelho genital masculino e feminino, sem ensinar a diferença da anatomia masculina da anatomia feminina.
Não é possível eu falar do corpo humano, de como preservar o corpo humano, nos livros da 8ª classe, da 7ª classe. Aqui no meu país falam do corpo humano, da parte do corpo humano, e depois embaixo explicam por cada parte como preservar esta parte. Quando falam de rim, explicam como preservar este órgão. Quando falam de pulmão, como preservar este órgão. Isso está escrito no livro de escola. E depois falam de doenças. Mas isso não é possível eu explicar doenças, uma pneumonia, uma malária, o dengue, Covid. Não é possível eu explicar SIDA, doenças de transmissão sexual, sem eu explicar a anatomia destas regiões. A anatomia é extremamente importante para os cursos de medicina e todas as áreas de saúde. Para todas as áreas de saúde. Aqui nós vemos uma turma, eu estou aqui no meio, e essa é uma turma de farmácia, uma turma de licenciatura em farmácia. O estudo da anatomia vai permitir conhecer o corpo, conhecer os sistemas, os aparelhos, o funcionamento dessas estruturas. Ela é uma disciplina nuclear obrigatória em todos os cursos de saúde. Para ser paramédico, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, protésico, biólogo, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, dentista, terapeuta da fala, técnico de laboratório e todas outras profissões ligadas à área de saúde, à área médica, à área de saúde, tudo precisa aprender um pouco de anatomia. Dependendo do seu contacto com a pessoa, ele vai ter muito pormenor ou pouco, mas todos precisam aprender anatomia. Nessa imagem nós vemos um teste de anatomia, onde os estudantes estão aqui, esses são meus alunos, é um teste prático, rotatório. Os estudantes têm 30 segundos para responder uma pergunta que está na mesa. Eles chegam, têm uma pergunta que normalmente aponta para um modelo ou para a peça que está à frente deles. Eles devem ler a pergunta e ir na peça para observar e responder em 30 segundos. Na saúde, vimos que é o primeiro contacto com o corpo humano, é um pilar fundamental para a formação na área de saúde e ela dá precedência para as outras disciplinas. Não é possível você passar para o segundo ano sem ter feito anatomia, não é possível passar para o terceiro ano para fazer anatomia patológica sem ter feito anatomia humana normal. Aqui vemos, estou aqui eu e outros docentes, e aqui uma parte dos estudantes de medicina. Fizemos aqui uma fotografia em pequenos grupos durante a época de Covid, numa turma de 300 alunos. É importante conhecer a anatomia desde a parte macroscópica até microscópica para poder entender a doença. Nós temos que conhecer o fígado de fora, grande, visto, a olho nu, e depois até o seu interior, até a sua célula, para podermos entender as doenças e os problemas que encontramos no fígado e daí por diante. Houve uma explosão tecnológica, começaram a aparecer formas melhores de observação anatómica, começou a aparecer
melhores técnicas radiológicas que permitem uma melhor visualização anatômica. Começou a aparecer melhores endoscópicos que permitem uma visualização do interior de estruturas anatômicas. Então, tudo isso aqui precisa um forte conhecimento. Para eu estudar o interior do tubo digestivo, eu tenho que conhecer a anatomia do interior. Para eu estudar a radiologia, eu tenho que conhecer a anatomia da radiológica. E a nova tecnologia obriga que o profissional e o estudante também aperfeiçoem no seu conhecimento anatômico. E como vemos que a anatomia ele é o início de todo o conhecimento médico. Em todos os cursos ele está no primeiro ano. A anatomia está no primeiro, nos cursos de medicina está no primeiro e segundo ano. Aqui estou eu e durante um teste de anatomia, aqui vemos uma peça de laringe, aqui um busto. A anatomia obriga o estudante a utilizar uma linguagem comum. Essa linguagem comum, mais tarde, ela é chamada de linguagem médica, mas no fundo é a linguagem anatômica. Ela auxilia a pessoa na sua vida clínica, quando está a colher informação, a história do doente, no exame objetivo, quando está a observar o doente, e também quando vai escolher qual é o melhor método de diagnóstico para chegar a um diagnóstico. Isto, ele utiliza uma linguagem anatômica. Se ele quer fazer uma tomografia, ele vai escrever uma tomografia de que região anatômica e qual é o plano que ele precisa, se é plano coronal ou anteposterior. No fundo, a linguagem anatômica é a linguagem médica. É importante que o futuro médico entenda que a anatomia dá-lhe a ferramenta para ele entender as alterações que acontecem no corpo humano, dá-lhe a ferramenta para ele perceber as imagens radiológicas, endoscópicas, dá-lhe a ferramenta para ele perceber essas imagens. E a anatomia também ajuda a transferir, utilizando uma linguagem própria, a transferir o doente de uma unidade para outra unidade do nível mais alto, no centro de saúde para um hospital, utilizando uma linguagem médica, que no fundo é uma linguagem anatômica que ele aprendeu nos primeiros anos do curso. A anatomia vai permitir a observação clínica do paciente, vai permitir o entendimento da doença do paciente. É impossível na cirurgia, em todas as áreas cirúrgicas, na cirurgia geral, na cirurgia plástica, neurocirurgia, otorrino, a cirurgia torácica, obstetrícia, a ginecologia, em todas as áreas cirúrgicas é impossível o cirurgião ele fazer a cirurgia sem ter conhecimento anatômico, porque as complicações e os desastres que daí advêm são muito grandes. É fundamental que os especialistas cirúrgicos tenham um domínio anatômico. E para cada cirurgia existe aquilo que nós chamamos de anatomia cirúrgica desta região, desta cirurgia, onde se ele vai fazer uma cirurgia da mama, ele tem que estudar a aplicação anatômica daquela cirurgia, ou seja, anatomia cirúrgica para aquela cirurgia,
quais são as estruturas que ele vai encontrar, quais são as estruturas que ele deve preservar, quais são as estruturas que ele deve ter cuidado ao fazer essa cirurgia e também deve informar ao doente que provavelmente poderá acontecer algum acidente porque essa estrutura está aí perto e o doente deve assinar um termo de conhecimento de que eventualmente poderá haver algum acidente porque essa estrutura está aí perto e o doente, se concorda, o doente assina e faz a cirurgia. Aqui vemos uma parte, um dos edifícios da nossa universidade. A cirurgia, a anatomia é importante em qualquer procedimento cirúrgico, em procedimentos invasivos, nas urgências, na emergência, no estudo radiológico, no exame do doente, também quando encaminhamos o paciente para outro médico e também quando estamos a explicar à família o que o doente tem. Todas as áreas médicas e cirúrgicas precisam da anatomia, mas há uma área que precisa muito da anatomia, que é a neurologia. Para eu entender a vertigem, para eu entender a dor de cabeça, para eu entender uma paralisia, eu preciso conhecer profundamente a anatomia do sistema nervoso. Aqui nós vemos medula espinhal e aqui encéfalo. Na medicina, na especialidade médica, todas as doenças como pneumonia, malária, insuficiência renal, todas as doenças de foro não cirúrgico, elas precisam um profundo conhecimento anatômico da estrutura. Para eu falar de uma hipertensão portal, de uma complicação, de uma cirrose, de um problema do fígado, eu tenho que conhecer a anatomia. A anatomia é importante na literatura. Existem milhares de obras que falam do corpo humano, explicam o corpo humano. O corpo humano é inspiração para milhares de autores. Aqui é uma imagem de um autor que ele desenha muito bem, mas que explica essa anatomia está completamente distorcida, mas que são desenhos, porque as estruturas estão todas viradas para o lado direito, mas tem imagens muito próximas da realidade. E aqui também vemos uma outra obra que falam do corpo humano. E falar do corpo humano não é mais do que anatomia. Vemos aqui, essa é uma fotografia de uma cirurgia que nós fizemos de um doente albino, que tinha um carcinoma da pele aqui na região parotídea e foi feita a cirurgia e foi necessário abrir essa região. E claro, aqui por baixo nós temos os nervos e é preciso conhecer esses nervos e informar ao doente que se por acaso tocarmos nesse nervo ou eventualmente somos obrigados a tirar esse nervo, o doente vai acordar com uma sequela que é a paralisia do nervo. O doente tem que saber que isso vai acontecer. Essas são duas imagens dos meus trabalhos que eu publiquei. Aqui vemos um doente de 17 anos que engoliu arame farpado, que se alojou no esófago e na traqueia. E vemos aqui a aplicação do conhecimento anatômico. E aqui vemos também, isto é uma peça que aparecia antigamente nas batatas fritas, nos chips. É uma peça metálica para coleção, chamado taso, e um adulto com problemas mentais, ele engoliu isso. E aqui é um jovem de 17 anos que tentou suicidar-se
engoliu essa peça e acabou morrendo. E aqui temos o link de acesso, se alguém estiver interessado, para ler isso. Um enfermeiro, é impossível para um enfermeiro fazer os seus procedimentos. O enfermeiro tem muita parte prática, o enfermeiro desempenha muita prática na área médica. Ele aplica injeções, coloca sondas, faz limpeza dos doentes, limpa as feridas, tudo isso ele precisa de muita anatomia. Nós vemos aqui, está a canalizar um vaso, ele tem que conhecer a anatomia desses vasos e aplicar. E aqui nós vemos uma injeção intramuscular no glúteo. Se for feita em local errado, é paralisia imediata. Por isso, mentalmente, a pessoa, o médico, o profissional, ele divide a nádega em 4 e vai utilizar este quadrante para fazer a aplicação. Isso ele sabe, graças ao conhecimento anatômico, sabe que aqui passa o maior nervo do membro inferior e vai ser danificado durante a injeção se não for preservado, se não for acautelado. No desporto, os professores de educação física, os atletas, precisam conhecer bem a anatomia, estudam a anatomia, quando fazem alongamentos para corridas. Existem vários livros de anatomia muscular, vários livros que mostram quais são os músculos que devem se desenvolver em determinado exercício. São livros que mostram pessoas a fazerem flexão e mostra qual é o músculo que está sendo exercitado neste movimento de flexão e o resto. Aqui nessa imagem, nesse movimento, nesse exercício, vemos os músculos da coxa que são exercitados. Então, no desporto é fundamental o conhecimento do sistema osteoarticular e a anatomia. Não pode ser paramédico, não pode trabalhar na ambulância, não pode trabalhar como bombeiro se não souber salvar vidas. Salvando vidas, ele tem que saber anatomia, tem que saber onde vai fazer a massagem cardíaca, tem que saber como vai estancar uma hemorragia. Isso é anatomia. A anatomia também é a fonte de inspiração para a arte. Nós vemos as primeiras pessoas das cavernas, elas desenhavam os corpos humanos, desenhavam as pessoas nas cavernas. Aqui vemos figuras rupestres e vemos também que ao longo da história o corpo foi fonte de inspiração para as ciências de saúde, mas também para a arte. Aqui nós vemos um livro de anatomia artística. Existe livros de anatomia que ensinam os artistas a desenhar o corpo humano, desenhar os músculos. Como podemos ver aqui, esse livro aqui não é para estudantes de medicina, para os trabalhadores de saúde. Este livro é para os artistas. A anatomia foi e é usada na arte. Temos aqui esta senhora que estudou um pouco de anatomia para criar peças de arte. Ela fez peças de arte. Baseando em algum estudo que ela teve prévio de anatomia. Os cursos de medicina. Aqui estou eu e mais um docente e uma parte dos estudantes. E o curso de anatomia é um curso. O curso de medicina é um curso onde a anatomia é dada com muita profundidade. Os erros médicos e, sobretudo, erros anatômicos
são cada vez mais frequentes. E nós vemos aí que 440 mil mortes ligadas aos erros médicos nos Estados Unidos. E os erros cirúrgicos e erros anatômicos muitas das vezes está ligado ao desconhecimento da anatomia. Durante uma cirurgia, não reconheceu uma estrutura anatômica, não sabia da existência dessa estrutura anatômica, não previa a presença dessa estrutura anatômica e cortou ou simplesmente não acautelou a sua presença e a seguir tem uma complicação. De 1995 a 2000 houve um aumento de 7 vezes de reclamações associadas aos erros anatômicos. Vemos também que a anatomia ela é utilizada nas profissões ligadas à estética. Vemos aqui para fazer essas aplicações de injeções no abdômen é preciso conhecer a anatomia do abdômen. Para fazer implantes e injeção nos glúteos, para aumento do glúteo, tem que conhecer a anatomia do glúteo. E vemos que está a aplicar injeção no glúteo, que é preciso conhecer a anatomia dessa região, pelo menos para fazer essa técnica. Os tatuadores também devem conhecer a anatomia. Existe aqui um nível de dor que os tatuadores devem saber e é uma placa, é um mapa que ele deve informar aos doentes, aos clientes, de que se vai fazer tatuagem nessa região, você vai sentir uma dor parecida a isso. E cada vez mais as pessoas pedem tatuagens de parte do corpo humano, ou de coluna vertebral, ou de cérebro, ou de craveira, de crânio, de músculos, do coração. Então, o tatuador deve conhecer a anatomia. Em algumas partes dos Estados Unidos, o tatuador deve fazer curso de anatomia para ter licença. E, finalmente, para fazer massagem, ele deve conhecer a anatomia, os nervos, os músculos. Não vai fazer massagem numa estrutura por cima do nervo que pode danificar esse nervo. É preciso conhecer bem as estruturas para fazer massagem. Ou seja, a anatomia ela está ligada a quase tudo na nossa vida. E eu juntei algumas coisas. É muita coisa ligada ao corpo humano. É muita coisa ligada ao corpo humano. Eu juntei alguns exemplos para mostrar que a anatomia ela é importante para a medicina, é importante para a saúde, para todas as áreas de saúde, é importante para bioengenharia, biotecnologia, mas também ela é importante para a sociedade, é importante para a formação de uma pessoa, para a formação de uma criança, é importante o conhecimento do corpo humano. O corpo humano é o que nós temos e deve ser preservado. É nossa obrigação preservar o corpo que nós temos, que é a nossa herança. A nossa herança, esse corpo deve ser preservado e nós devemos conhecer formas de preservar, devemos saber que se fumarmos vamos danificar estruturas respiratórias. Então temos que conhecer as estruturas respiratórias, temos que conhecer a anatomia do aparelho respiratório. Enfim, é extremamente importante o conhecimento da anatomia. Boa noite. Se houver dúvidas, por favor, estejam à vontade.
Obrigado pela atenção. Aí encontramos o meu e-mail, o meu WhatsApp e o meu Instagram. Qualquer dúvida, podem contactar-me, por favor.